Fórum está entrando no ar. Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. No fórum de hoje, vamos falar da amplitude dos problemas ligados à segurança pública e para a necessidade de qualificação do debate sobre o tema e a incorporação de novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas. Vamos conversar ainda sobre as ações conjuntas das Forças Armadas e dos governos federal, estadual e municipal para garantir a segurança pública, não só nas questões criminais, mas em outras, como nos desastres ambientais ocorridos recentemente no Rio de Janeiro. Para debater o assunto, convidamos o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Distrito Federal, José Carlos de Matos, e o promotor de Justiça da Primeira Promotoria da Justiça Militar, também do Distrito Federal, Nísio Edmundo Tostes Ribeiro Filho, a quem eu gostaria aqui de agradecer pela presença, doutor Nísio, doutor José Carlos, muito obrigado pela presença em nosso programa Fórum. Para tratar desse assunto, já gostaria de convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe. Vamos ver. Assaltos, sequestros relâmpagos, balas perdidas. O aumento das taxas de criminalidade tem agravado a insegurança nos grandes centros urbanos e aterrorizado milhões de brasileiros. Insegurança que tem sido um desafio para as autoridades de todo o país. No Rio de Janeiro, foi precisa a união das polícias civil e militar, além de homens das Forças Armadas, para desarticular o poder do tráfico no Complexo do Alemão, um dos maiores conjuntos de favelas da cidade. Para manter a tranquilidade da população, mesmo com a retomada, o governo do Rio pediu a permanência dos militares no local até outubro deste ano. Estratégia que, para este especialista em segurança pública, deveria ser repensada se levada em conta a função das Forças Armadas. As polícias têm uma ação de combate ao crime, à criminalidade, à violência. E o Exército, as Forças Armadas, não. As Forças Armadas, elas têm a sua missão constitucional e que deve ser sempre preservada. Com a violência crescendo a cada dia, a utilização das Forças Armadas como força inibidora da ação da criminalidade e não como um combate à criminalidade, acaba sendo utilizado politicamente para dar uma sensação de segurança à população e efetivamente dá. A meta do Estado do Rio é formar novos policiais para atuarem nas comunidades por meio das UPs, Unidades de Polícia Pacificadora. Paralelamente, uma PEC proposta de emenda constitucional que cria um piso salarial para bombeiros e militares de todo o país aguarda votação no Congresso. A ideia é que, com bons salários, se consiga recrutar novos militares para reforçar a corporação e formar uma nova força para enfrentar o crime organizado. Esse policial precisa melhorar a vida dele, mas ele não tem qualificação, ele não adianta ter salário. Ele precisa ter salário, qualificação, proteção, seguro de vida, a família tem que estar garantida e o Estado brasileiro não oferece isso a eles. Bem, doutor Nísio, até para que a gente possa pegar gancho nessa última fala do especialista a respeito de salário, eu até não acredito que essa seja a solução, aumento do salário, mas, claro, ela também é necessária, né? Há uma necessidade de ter um salário digno policial, especialmente para evitar o problema do bico, né, na hora de folga, e também, mas também não é só o salário, é uma necessidade de reequipar, de treinar e reciclar esse treinamento e, principalmente, adequar as instituições policiais às novas tecnologias e à informatização para que haja uma melhor solução do problema e uma melhor prestação de serviço a toda a comunidade. Doutor Zé Carlos, ainda nesse aspecto, o senhor acredita que não deveria haver uma padronização no Brasil com relação a esse trabalho das polícias? O que ocorre é de que você não pode tratar igualmente desiguais. Nós temos um pacto federativo com a autonomia dos entes federados. E essa autonomia, ela passa necessariamente pela capacidade econômico-financeira de cada ente federado. Então, a questão salarial, ela tem que passar pela capacidade do ente federado de poder pagar um salário melhor, né? Disponibilizar questões habitacionais para o policial,
para ele não se envolver e não morar na região do meliante, não é? Tem toda essa questão. A PEC, ela uniformiza, a proposta é uniformizar um salário a nível nacional, tomando por paradigma o salário de Brasília. E aí você vai criar uma instância nacional de polícia militar e de polícia pública, que esse vai ser o grande problema da regulamentação dessa PEC. Porque se a União assumir, o custo é altíssimo. E aí há uma intervenção e você quebra o Pacto Federativo. Você não pode obrigar os entes a uniformizar. Então, é uma questão que é necessária, a questão do padrão salarial dos militares, é necessário aumentar mesmo, porque nós temos aí no Rio Grande do Sul, salvo engano, um PM ganhando R$800. Mas a questão da segurança em si, ela não é necessariamente uma questão policial. É também uma questão policial. Quando você falou, há 10 anos a polícia, o Estado vem tentando efetivamente combater a violência, aonde? O setor excluído da sociedade. Por que deixou virar favela? Por que deixou ocupar o solo urbano? A ausência de políticas públicas integrativas da sociedade, de política pública impeditiva do êxodo. Então, essas são questões imediatas. Você vai resolver uma questão imediata do policial militar, que é a financeira, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai tirá-lo da preocupação do cotidiano, da comida do filho, do alimento, da escola do filho. Ele vai superar as necessidades básicas do ser humano. Vai ter segurança alimentar, segurança familiar, segurança educacional. Ele não se preocupa mais com isso. Vai se preocupar só em defender o Estado. Superadas essas questões, ele vai combater o crime. Mas ele vai conseguir combater a criminalidade? Não, a criminalidade é estrutural. Aí o Estado tem que vir aqui, ocupar o morro e salvar as gerações, escola, saúde, integração, fora disso, porque salários por si só não resolve, mas já é um bom começo para uma realidade imediata. Mas a realidade imediata reclama que o doutor Nísio colocou uma interface com o desenvolvimento tecnológico, com as políticas públicas, com a interdisciplinariedade, com os outros componentes da sociedade integrando, para poder resgatar o indivíduo. O indivíduo que está lá na favela, que tem a potencialidade de ser criminoso, por questões conjunturais. Sim. É isso que eu... Isso daí leva a um outro aspecto. Por exemplo, a PEC 300 coloca como piso o salário do policial do Distrito Federal. Só que existe uma grande diferença, que o policial do Distrito Federal, ele, por determinação constitucional, ele é pago pela União. E hoje ele tem um patamar que não é a mesma coisa que acontece nos estados, como o doutor Zé Carlos bem frisou. Então, eu confesso que eu vejo uma certa dificuldade numa aplicação prática, porque você vai mexer com orçamento de entes federativos que não têm essa condição, por vezes, de arcar com esse aumento. Também, outro lado, é necessário que seja dado este aumento. Mas, além do aspecto salarial, nós temos, como foi colocado também, a questão da padronização. Então, no dia 30 ou 31 de dezembro, o Ministério da Justiça editou uma portaria padronizando regras quanto ao uso de força e de armas para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, e dando um prazo, Polícia Rodoviária Federal, e dando um prazo de 90 dias para que essas regras sejam adotadas pelas polícias estaduais. Inclusive, amarrando essa observância das regras a questões de reparos. Então, já se vê aqui um embrião de uma padronização nacional sobre operações, que é algo que algo assim extremamente desejada. Por outro lado, também, não adianta, como foi colocado, fazer uma operação conjunta e ocupar o morro, ocupar a favela, ocupar o complexo do Alemão, ou fazer uma ocupação de uma área onde haja essa deficiência.
em que o Estado se mostrou omisso durante vários anos. O que é necessário agora vem uma segunda etapa, que a gente espera que são os demais órgãos do Estado que vão além da segurança pública e que tem que ocupar aquele local. Tem que ser dado agora saúde, tem que ser dado prestação de serviços, eletricidade, luz, telefone, água, tem que ser regularizado toda a situação. É o Estado assumir mesmo essa responsabilidade a partir de agora. Exatamente, porque, infelizmente, o que a gente vê é onde o Estado ele sai, você tem uma questão de ocupação estratégica. Não existem espaços vazios. Todo espaço vazio é preenchido por alguma coisa. Se o Estado não está lá presente para prestar os serviços básicos que são necessários, alguém vai fazer isso. E, infelizmente, o que a gente viu nos últimos anos que a gente vê são pessoas não muito bem direcionadas, com objetivos não muito adequados, que fazem o papel do Estado nesses locais e acabam subjugando aquela população à sua vontade própria. Uhum. Nós diríamos aí, doutor José Carlos, que vamos voltar aqui à realidade do Rio de Janeiro, quando da ocupação nos dois morros, né? Na Vila Cruzeiro e do Alemão, em especial. Ou seja, tem inúmeras outras localidades dentro do próprio Rio de Janeiro que precisam agora ser. Mas seria daí agora uma espécie de um piloto para ver como é que a coisa vai funcionar para depois ir no outro? Ou o senhor acha que realmente deveria ir agora nos outros, já fazer uma limpeza geral para depois o Estado vir com uma segunda etapa de tomar conta? O Estado é incompetente. O Estado é incompetente. Você não... essa questão de ocupação para o resgate da cidadania, ela demanda tempo e recursos. Não é? Tempo e recursos. O fato é que ele deveria fazer políticas, uma de combate à criminalidade, a UPP vindo para combater a criminalidade, na política preventiva, ocupa o morro e começa a prevenir a ação dos traficantes. E algumas comunidades deveriam ser erguidas como modelos e paradigma para resgate pleno. Ação plena do Estado, instantânea. O Estado já desloca o seu aparato e naquela comunidade ele vai oferecer o que o doutor Nísio colocou, vai oferecer saúde, vai oferecer escola, e aí, paulatinamente, ele vai fazer o resgate pleno dessas comunidades, no período de 2, 3 anos, começa a fazer das outras, porque não existe isso. É tão verdade, que no Morro do Alemão, reportagem do Correio Brasiliense de ontem, ou foi de anteontem, no Morro do Alemão já se vislumbra a traficância de menor potencial. E aí denunciou-se aos policiais, aos militares, e perguntou se é verdadeira a informação de que o tráfico viceja já nas vielas do Morro do Alemão. Aí o que o comandante disse? Não, sim, é verdade, mas são os pequenos traficantes, a gente não tem o controle dessa realidade. Por que não tem? Porque eles não são capacitados para isso. O doutor Paulo Castelo Branco, quando afirmou de que eles são preparados para a guerra, isso é polícia de inteligência, é polícia investigativa, é polícia judiciária. Isso não é papel de Forças Armadas. Ela vai simplesmente criar uma sensação de segurança, mas não dá a certeza do rompimento com a criminalidade. Então, o Estado vai ter que criar um mecanismo, aí sim, de integração, mas com as suas próprias forças. Porque eu duvido, se vai criar-se um fundo específico de resgate da sociedade excluída do Rio de Janeiro. Eu duvido. Não vamos ir no Rio. O que vai ser de Brasília se você não cuidar do entorno do Distrito Federal? Exato. O que vai ser de Brasília se você não cuidar do entorno? O entorno é um campo onde viceja com maestria toda a criminalidade e num espaço onde o viés econômico é elevado. E aqui não tem morro, aqui são planícies. A grande diferença talvez seria. E aí o que ocorre? Ou você faz uma região ou metropolitana,
com aporte de recursos específicos para essas regiões, ou aqui vai virar a mesma coisa. Então, eu acredito o seguinte, o Estado tem que chegar e tem que ocupar. Mas ocupar é posse. Ele tem que ter dominialidade e ele tem que ter a capacidade de dispor do serviço. Então, ele tem que ocupar plenamente. E aí, não dá para fazer isso na totalidade. Isso é mentira. O Estado mente quando fala que vai fazer. Porque já não está fazendo. Não está fazendo. O problema, se me permite, José Carlos, é que segurança pública, polícia não resolve o problema de segurança pública, por incrível que pareça. Porque a polícia ela não ataca a causa dos problemas. A polícia ataca o efeito. Verdade. Tá? Por que aquela pessoa está fazendo tráfico? Por que a pessoa está roubando ou furtando? O que leva alguém a adquirir esse meio de vida, em vez de uma vida honesta, de seguir por esse caminho? A polícia não vai resolver esse problema. Isso você resolve com educação, com emprego. Tá? A polícia vai atacar o lado final. Tentar diminuir a criminalidade. Evitar que aquele crime aconteça. Ou ir atrás da pessoa que praticou o delito. Então, se for para resolver segurança pública, você precisa ter uma órbita de atuação do Estado muito maior. É um outro aparato. É outro aparato. Mas há uma Sim. esperança nesse sentido. Há uma esperança nesse sentido. O governo, quando ele fez a política integrativa de setores excluídos da sociedade, por meio do Bolsa Família, por meio de políticas compensatórias, ele resolveu a realidade imediata dos excluídos. Então é que entrou no mercado. Então, vai ter que conseguir a manutenção de uma política dessa, de controle econômico e da segurança alimentar, da segurança educacional dos filhos desses setores, por um longo período. E, paralelamente a isso, com políticas de emprego, cursos, paralelamente a isso, o Estado vem instalando os aparelhos públicos. E aí você pode combater a causa que o Nilson coloca. Porque polícia é para combater realidade imediata. Segurança pública não se confunde com o Estado policialesco. Infelizmente, tudo tem que ser resolvido com polícia. Só que uma hora, isso é uma esperteza do Estado. O Estado sempre fez essa esperteza com o apoio da mídia, que no simbólico trabalha isso. Tá? A mídia é ótima nisso. Só que ocorre que essa esperteza vira bicho e vai comer o dono. E o que está ocorrendo? Foram espertos demais. No simbólico, prende uma aqui, faz o barulho, vai esquecendo que está criando raízes, e essa esperteza virou bicho e comeu o dono. Comeu o próprio Estado. Foi no Rio de Janeiro, que ocorre aqui, e vai acabar comendo aqui no entorno. Essa é a realidade. A propósito, explicar aqui para quem mora em outros estados e não tem bem o conhecimento regional do Distrito Federal, que é uma característica diferente, a chamada região do entorno, a qual o doutor José Carlos se referiu aqui, é porque Brasília se situa justamente numa região dentro do estado de Goiás e em volta de Brasília tem várias cidades que pertencem a Goiás, mas estão ligadas a Brasília como se fossem bairros. Cidade de dormitórios. Né? São cidades onde as pessoas praticamente moram em Goiás, usufruem de algumas coisas em Goiás, mas trabalham no Distrito Federal. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, segurança pública. Gostaria de voltar, doutor Nísio, a comentar um ponto apenas trazido rapidamente pelo doutor José Carlos, que é justamente a participação das Forças Armadas na contenção, ou até mesmo como ocorreu no Rio de Janeiro, no trabalho de contenção da crescente onda da criminalidade. E aí um ponto trazido, uma observação trazida por ele, que é justamente as Forças Armadas não são treinadas para investigar, para detectar quem é um traficante, quem não é. Isso é um papel da Polícia Civil, da Polícia Militar, que trabalha com isso no dia a dia. Como é que o senhor vê essa participação das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, nesse tipo de ação? As Forças Armadas elas têm uma finalidade própria. Porém, dentro da finalidade constitucional, se encontra a questão das operações de garantia de preservação da lei e da ordem, que é exatamente esse tipo de operação supletiva, quase,
da estrutura do Estado, de segurança pública do Estado, quando essa estrutura não funciona. E, para isso, as Forças Armadas, o Exército... Do caso da ordem não é apenas no sentido de uma guerra, por exemplo. Não. Ela tem também a previsão civil... para as ações internas, Sim. seja em situações de comércio e criminalidade, seja em situações de calamidade pública, em que as Forças Armadas se aplicam, elas têm esse objetivo constitucionalmente já previsto. E, ao longo dos últimos anos, o que a gente vê são as Forças Armadas se preparando, especialmente o Exército. Ele já vem doutrinariamente trabalhando essa questão, já há quase 10 anos, que eu tenho conhecimento que já vem um preparativo de como atuar nesse aspecto. Então, ela atua, já obviamente, ela não vai para a guerra, ela está entrando num complexo alemão, entrando no morro, ou em qualquer outro lugar, ela não vai atuar da mesma forma como atuaria num conflito bélico. E, para isso, ela se prepara. Caso haja algum excesso, aí, nesse momento, entra a justiça militar, que vai ter que ver com colocar as coisas nos eixos. Tá? Mas é uma situação apenas de se preparar para a missão. Uhum. E isso as Forças Armadas conseguem fazer muito bem. Doutor Zé, então, ainda voltando nesse ponto trazido pelo senhor mesmo no bloco anterior, o senhor vê, então, com ressalvas essa participação das Forças Armadas? Eu acho de que são duas realidades. A realidade imediata e a realidade imediata. Eu entendo que, numa realidade imediata, por uma sensação de segurança e o descalabro que encontrava a sociedade carioca, né, nesse pertinente, realmente tem porque é que o doutor Nísio colocou. As Forças Armadas são responsáveis pela manutenção da lei e da ordem. É um conceito muito lato, muito amplo, né? Então, na amplitude do conceito, ela pode efetivamente estar presente nessas regiões onde o Estado é ausente. Parece um ficcionismo, né? Mas a favela é um outro país. Suas leis, suas regras, aquele que a mantém, é um poder paralelo dentro do território nacional. Então, efetivamente, quando a Força Armada ocupa, está para restabelecer a lei e a ordem. Mas é só isso. Agora, é só isso. Sim. Assim, só, o problema a gente vê isso agora, essa ocupação que teve no Complexo do Alemão, não foi uma ocupação das Forças Armadas. O que nós temos é uma outra mudança. Alguns anos atrás, a gente teve no Rio de Janeiro ocupação de um morro pelas Forças Armadas. O que não resolveu. O que não resolveu porque faltou. Eu me lembro do General Conforto, que foi ministro do Superior Tribunal Militar e que foi comandante da operação na época, falando: a gente subiu o morro, ocupamos o morro e cadê o Estado? Foi só não faltou. Agora, o que a gente vê é uma mudança de paradigma. O que a gente tem dessa vez é uma operação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil e apoio das Forças Armadas. Eu faço uma inversão. Eu acho de que a qualidade da ocupação, pelo menos no Complexo Alemão, que é mais complexo, né? Maior e tal, ela só foi determinante ante a ação das Forças Armadas. Ela, apesar de ser força auxiliar, foi o vetor e a garantia da ocupação. Os blindados, não é? Conseguiu subir no morro, e houve então uma reatividade negativa por parte dos meliantes que saíram correndo e tal. Mas a questão que se coloca não é essa. Ela é excepcional. Na excepcionalidade se justifica. Mas é tão equívoco a utilização da Força Armada que ela poderia, se ela fosse utilizada corretamente para cuidar das fronteiras, aí é obrigação dela, sim. Se ela cuidasse das fronteiras, não é? Onde o tráfico de armas, fronteira do Paraguai, fronteira da Bolívia, fronteira com a Colômbia, não é? A nossa fronteira lacustre, a nossa fronteira de rios, a fronteira terrestre, o papel de quem para cuidar? Quem deveria estar cuidando? Em Roraima, fechar aquela porta que traficante passa de bicicleta, levando cocaína. Quem é que vai fechar a fronteira? As fazendas de Mato Grosso, que o traficante compra a fazenda para fazer o tráfico de Mato Grosso. Quem tinha que estar cuidando disso? Ora, se fosse um Estado que fizesse políticas preventivas, evitaria, porque aí o tráfico vem de lá e você cortaria a fonte. A Marinha tinha que estar impedindo de que os barcos parassem na Baía de Guanabara e entregasse a arma e entregasse o tráfico. Então, o papel fundamental das Forças Armadas, já que nós não temos guerra, seria isso. Esse é o papel imediato. Tem que fazer o resgate
da proteção das fronteiras para inviabilizar o tráfico de armas, a droga. Agora, é evidente de que no estado de necessidade, que não é estado de necessidade, nenhuma norma de determinante de competência pode afastar a necessidade da manutenção do Estado de Direito na comunidade. E a Força Armada tem que ser usada mesmo, porque a sensação de segurança tem que ser dada para aquele morador, que era vítima do traficante, refém do traficante. Ainda hoje, naquela reportagem do Correio, ninguém ainda responde as perguntas. Se ninguém ainda responde as perguntas que são feitas, é porque ainda há insegurança quanto aos controladores da região. Então, a polícia, a Força Armada deve ficar para dar a sensação de segurança, mas o Estado tem que vir para dar continuidade. Isso não é uma questão imediata, isso é questão a médio e longo prazo. Porque se não me falha a memória, foi o próprio quando então o governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, disse, olha, aqui no Rio de Janeiro ninguém fabrica arma. Aqui no Rio de Janeiro ninguém está plantando maconha e produzindo a cocaína em grande escala como é consumida. Vem tudo passando pelas fronteiras. O Brasil tem um grande problema nesse ponto. Com todo respeito, pelo Zé Carlos, eu vou divergir um pouco. O que a gente vê na questão das Forças Armadas agora é o Estado se compondo, pela primeira vez talvez, para poder atuar em todos os seus segmentos. O Estado de uma forma organizada na área de segurança pública e na área com as Forças Armadas atuando. Agora, a fronteira que o Brasil possui é uma área extremamente grande, tá? Em termos de extensão e complicadíssima para você atuar. Nós não temos como, por exemplo, os Estados Unidos com o México, que é um deserto, que se você construir um muro ali, você vai poder barrar, embora o traficante vai fazer um túnel por baixo, vai tentar entrar com o coiote, alguma forma de entrar. No Brasil você tem uma Amazônia que é dificílimo de você trafegar por dentro, a fronteira você simplesmente não sabe onde que é a fronteira. Tá? São áreas de difícil passagem em que a gente ainda tem um problema que você vai ver lá, o componente do Exército vai estar lá num barquinho, motorzinho de popa, e passa o traficante com uma lancha de todo tamanho, ou simplesmente vai andando pelo meio do mato. Está utilizando até determinadas pessoas locais. Isso, permite Então, são complicações. Você vai ter a questão da fronteira marítima, Amazônia Azul, como o pessoal da Marinha chama, e que é também uma área extremamente larga, o Brasil tem dimensões impressionantes. Sim. E que isso aqui vale também, a gente tem que falar o seguinte, há uma necessidade de reequipar e de rever algumas posições das Forças Armadas para que ela esteja melhor estruturada para essa função. Não há uma situação de perfeição. Ninguém aqui está lidando com uma realidade que o Brasil é uma maravilha nesse ponto. Só que trilhar um caminho que me parece ser bem positivo e com boas perspectivas no futuro. Eu permito divergir. Nós não podemos usar a nossa realidade, que é a nossa realidade, de vocação a ser grande nação, nós somos uma grande nação, como pretexto para legitimar a nossa incompetência, ou a nossa opção por políticas outras que não são as políticas necessárias. O fato de ter fronteira enorme não pode ser pretexto para justificar a inércia, porque a inércia do Estado, ela não é somente nos locais de fronteira, não existe vigília. Ao contrário. A inércia do Estado, quando você pega as alfândegas, os fiscais alfandegários, que estão nos pontos de fronteiras, o tráfico não vem pelo lugar escondido da fronteira, onde não tem a cidade. O tráfico vem pelas regiões da fronteira, onde tem a cidade. A porta de entrada do tráfico em Roraima, em Rondônia, passa onde tem as vias. O tráfico, ele não busca a clandestinidade nessas regiões ou os lugares de difícil acesso. Incrível que pareça. Claro, talvez dado a própria facilidade. Eu até concordo com o Vinícius coloca, mas depois... eu até concordo que isso é um fator que dificulta, é verdade, não se nega isso. Mas isso não pode justificar de que, em razão de que essa dificuldade existe, eu não faça pelo menos os lugares que devo fazer. O fato é que o Estado não faz, não tem que fazer. A Baía da Guanabara está ali, no centro urbano,
na cidade, é para ali que entra, por ali que entra, então ali tem que... Aí a Marinha não tem equipamento, então equipe. É porque nunca foi segurança pública e saúde pública nesse país, nunca foi, e educação, nunca foram questões prioritárias. O Estado tem que entender de que ele tem que se ocupar disso. Ele tem que se ocupar de educar, de cuidar da saúde e de cuidar da segurança das pessoas. Mas o Estado, no Brasil, ele entra por vieses mil. Aí é verdade, aí eu não conflito com o que o Nilson coloca. No limite, são questões de opções de políticas públicas. Uma situação, permite, o Zé Carlos coloca, não tem muita divergência. O que grande problema é a inércia, talvez foi a grande frase que foi colocada. O Estado brasileiro sempre foi muito inerte. Nós estamos num momento que essa inércia não pode mais continuar. Tá? Então, todas essas áreas que já são apontadas, são mapeadas como áreas com fatores complicadores, já passou do momento em que o Estado tem que atuar. E o que a gente começa a ver é o início dessa quebra dessa inércia. E daí você vai ter uma necessidade de uma integração maior de todo instrumento policial e das Forças Armadas. Você precisa ter o Exército atuando, a Polícia Federal atuando, a Receita Federal atuando, você precisa ter as polícias militares, a Polícia Civil, você tem que ter todo um arcabouço estatal das organizações do Estado funcionando. Ou então, simplesmente não vai dar em nada. E a coisa continua, a gente vai continuar enxugando o gelo. Tá? Que é, infelizmente, a nossa grande problema de realidade. E voltamos a outro ponto, que já foi colocado aqui. Não adianta você só fazer isso, que precisa depois vir toda aquela parte social do Estado para complementar aquilo que já foi dito. Você precisa dar escola, você precisa dar emprego, você precisa dar, né, a educação, a cultura da pessoa, do cidadão, para ele poder exercer plenamente a cidadania e poder fazer as boas escolhas da vida. Uhum. E aí políticas compensatórias. Exatamente. Enquanto isso não se resolve, políticas compensatórias para ter o controle dessa realidade de cada cidadão. Uhum. Dentro desse ponto de participação das Forças Armadas, polícia, e aí uma das grandes referências que nós tivemos foi essa recente do Rio de Janeiro, não seria uma espécie de, talvez, uma intervenção federal disfarçada, não? Não. Ou nesse caso, como o senhor trouxe aqui agora há pouco, pelo dado, a urgência e a ação imediata, não nós não podemos fingir que o Pacto Federativo dá essa autonomia para os entes federados. Até porque tem uma coisa, hoje os instrumentos, a polícia, ela funciona porque ela recebe verba da União, via Pronace, via Ministério da Justiça. É isso que está fazendo a polícia como um todo, nos diversos estados do Brasil, poder comprar helicóptero, comprar armamento, comprar o tipo específico de armamento destinado para cada missão. Então, a gente tem um outro lado. A sociedade não pode ficar aguardando enquanto político tal com político B entra no acordo. Eu acho que essa questão já pega. Eu acho que essa questão da discussão, isso tem a ver com a federalização. Mas a federação brasileira, ela também é uma federação de mentirinha. É de mentirinha também. Porque a União, ela ao arrecadar, ela retém a maioria dos recursos. E aí, quando você vai fazer a divisão, aí talvez você busque uma isonomia, porque se divide para quem não tem, mas na verdade fica com quem mais tem. E aí o que ocorre? Então, o Estado torna-se um dependente da União. Uhum. E aí essa dependência nos coloca. Essa dependência faz com que a própria iniciativa do Estado seja limitada. Enquanto não tiver um auxílio, um aporte financeiro por parte da União, não anda. Então, como é que você vai dizer de que isso é uma intervenção? Eu posso avocar que seja uma intervenção quando eu tenho uma capacidade plena de gerir. Se eu reclamo todo dia da necessidade do aporte financeiro em razão da retenção indevida da União dos meus impostos, é uma necessidade a integração. É uma necessidade a integração. E aí nós temos que, inclusive, o conceito de polícia não é só polícia de segurança, como o Nilson colocou, a polícia aduaneira, porque é o poder de polícia do fiscal aduaneiro, do fiscal sanitário, que vai nas fazendas de Mato Grosso, né? Esse tem que ter uma sistematização disso, para que todas essas polícias, em todos os níveis, venham concorrer com informação, com dados, com levantamento de regiões, onde isso
onde isso seja com maior, né, com maior impacto, para poder indicar a política pública a ser aplicada. Aí sim, intervenção federal. Olha o caso lá do meio ambiente. O IBAMA, né? É uma polícia, tem um poder de polícia, sim. É federal, está lá, tem que ter integração. O sistema federativo reclama integração. Isso não é intervenção. Aí algum político, né, com aquele discurso ufanista da invasão dos nossos territórios, não é? Isso é mais para projeto de pessoal, de marketing pessoal, do que alguma consistência com a realidade. A realidade determina a integração, porque nenhum ente federativo suporta conduzir política de segurança pública sozinho. Nenhum. Brasília consegue, porque nós temos o Fundo Constitucional que garante os pagamentos. E mesmo aqui tem problema. Nem o Brasília consegue, porque a gente teve necessidade de intervenção de Força Nacional na região do entorno, e há uma necessidade própria do Distrito Federal, como foi colocado. O Distrito Federal tem uma verba X. O entorno de Goiás não tem. Não tem. E então acaba tendo problemas de segurança, saúde, tudo causados na região do entorno que se refletem dentro do Distrito Federal. Aí você tem um problema, que não é um problema do Distrito Federal, né? A consequência desse problema do Distrito Federal seria o problema de Goiás. Mas como Goiás sabe que está adjacente ao Distrito Federal, diz que o Distrito Federal vem, faz um convênio, ajuda aqui e ali. Por isso também há de se criar uma região metropolitana com aporte de recursos para poder também controlar essa política pública. Se permite, já está acabando esse bloco, mas em resumo aquilo, segurança pública é um problema que transcende essa órbita dessa divisão federativa. Ou todo mundo age junto, ou então a gente está em maus lençóis. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Em seguida estaremos de volta com o programa Fórum. Tema de hoje, segurança pública. Você também pode sugerir um tema a ser debatido aqui com a gente. Para isso é fácil, basta enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico forum@stf.jus.br. Até já. Bem, estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, segurança pública. Vamos voltar a falar aí nessa parceria das Forças Armadas. Nesse caso, quem comanda, por exemplo, Forças Armadas, ou é o Estado, ou é o governo federal? Não, a visão não é simplista. Essa visão não pode ser simplista. Não há, quando há essa congruência de forças, você não tem que trazer um sistema de subordinação. Você vai ter a relação entre ações e vai ter coordenação de ações. Mas cada ente mantém os seus comandos. O comando das forças específicas, eles vão participar de um pool de coordenação. Mas isso nenhuma vai se miscuir no campo de competência disciplinar ou hierárquica de cada ente. Não existe isso. Vai mandar a União. Não, isso não existe. Ou o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Isso é uma coordenação sem invadir competência de cada qual. Cada qual com competências específicas e, efetivamente, devem funcionar assim. Aí talvez o Nísio responda melhor. Mas eu creio de que a inteligência coloca de que não há hierarquia nessa organização e nessa integração. A participação coordenativa com cada ente mantendo as suas competências. Porque aí sim, aí a invasão de competência, a ilegalidade, abuso de poder, desvio de poder e outras coisas. Não, isso é muito simples. Não existe isso. E não deve existir isso. Cada qual no seu cada qual. Tonísio, como é que funciona? Bem, é aquilo, cada operação vai ter que ter esse bom diálogo, porque, embora aquilo que eu estou falando não é uma intervenção, há uma situação aqui que dois entes acabam se misturando, né? A União e o Estado. Então, há uma necessidade de diálogo, vem ao lado da política, de conversar e aí, arrumar a casa. Tá? Obviamente, como uma operação do Estado, vai ter que ter qualquer operação tem que ter o gerente da crise. Vai ter aquela pessoa que é o responsável último por qualquer decisão. Sim. E isso daí vai ter que ser, eu não sei como foi feito no caso do Complexo do Alemão, mas me parece que ficou no caso do Estado do Rio de Janeiro. O próprio secretário. Então, o próprio secretário de Segurança, que é um delegado da Polícia Federal, ou seja, ele é um secretário de Estado, mas também é o agente público da União, em que ele tenha essa coordenação na mão. Mas sempre respeitando, e esse que é o ponto básico colocado, respeitando
o que cada um tem que fazer naquela operação. Tá? Qual é a missão de cada um? Para evitar que haja problemas. Agora, um aspecto que eu acho que tem que ser melhor trabalhado, talvez, ou colocado, é uma necessidade de acabar um pouco com vaidades. Essa não é... A gente tem que começar a ver que não é uma operação do Exército, não é uma operação da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou de quem quer que seja. É uma operação do Estado como um todo. O Estado é um grande diamante, bruto, muitas vezes, e que ele tem que ser lapidado por cada faceta, permitir a luz e aquela transparência que marca uma grande joia. Tá? Cada faceta bem colocada e acertada de um lado, que uma trabalha junto com a outra. E isso daí só pode refletir algo que seja boa para a população. Tá? Porque, no fundo, o nosso cliente básico e todo destinatário do Estado é a sociedade. Então, ficar discutindo, vai ser uma operação B, C, de quem que vai ser, quem é o dono, quem vai ficar com os louros da vitória, isso daí é praticamente algo que não é muito aconselhável. O melhor é aquilo, que a coisa seja dada. Inclusive, eu acho que essa questão, quando se traz para esse nível de discussão, é apequenar a necessidade da ação imediata. Uhum. Por quê? É corolário, é consequência natural da própria concepção, eu insisto nisso, da própria concepção federativa brasileira, onde os entes federativos sofrem de inanição, e essa inanição é proposital, onde a União arrecada tudo. Então, como consequência disso, nas situações de urgências, a União, que provoca essa realidade, em razão da Constituição, ela então é obrigada a vir somar com todos eles. E aí, sem necessariamente intervir, mas é obrigada a vir somar, não pode se omitir. E aí vem uma situação que a gente tem que mudar. E aí é simples, não existe essa situação. Intervenção de uma subordinação para uma cooperação. Isso. Quando se fala de integrar, é um cooperar com o outro, um trabalhar junto com o outro. E é isso que tem que ser feito pelo Estado. Nós tivemos uma característica impressionante nessa ação aqui. A gente fala muito do Rio de Janeiro porque foi realmente aquela que mais teve um reflexo, inclusive esse é o ponto, um reflexo até positivo na sociedade, não só do próprio complexo, não só do Rio de Janeiro, mas como do Brasil inteiro. Porque antes você tinha uma polícia mal recebida no morro e, de repente, você tem uma ação conjunta e depois todo mundo comentando que ainda bem que a polícia chegou. Ou seja, num primeiro momento a polícia é uma repulsa. E num segundo momento, mas aí dá para a gente notar o quê? É uma ação coordenada. Né? Não é aquela coisa, vamos subir o morro, vamos prender fulano e descer com fulano. Não, foi uma coisa mais coordenada. Ou seja, o Estado também precisa realmente se organizar mas melhor. trabalharam né? muito no simbólico isso, né? Essa questão do simbólico é um negócio danado, né? Porque se colocou aquilo como o resgate da sociedade, no simbólico e no inconsciente coletivo, o universo gnoseológico da nossa coletividade, ficou a imagem de que chegou para resolver. Agora essa imagem tem que virar realidade, para não ocorrer, né, a decepção. Então, correto essa sensação de segurança, mas isso não pode ser política de natureza permanente, ela tem que ser transitória, a dignidade do indivíduo tem que ser resgatada, e o Estado, porque polícia e crime são excepcionalidades, eles não podem ser realidade cotidiana. O direito penal e a polícia interventiva, ela só entra na excepcionalidade. Então, o Estado de Direito é a tranquilidade, onde a polícia não precisa agir. Onde ela tem que estar e dar a sensação de... Mas não precisa agir, porque você leva a sua vida cotidiana. Você tem a segurança, a bicicleta fica na rua, o menino pode ir para a escola, eu posso andar de noite, tem a luz aqui e acolá. Essa sensação, ela tem que ter natureza permanente e a polícia na excepcionalidade, quando esse estado de coisas for quebrado. A verdade, isso é a regra daquela região. E aí traz a sensação. Então tem que transmutar, afastar essa regra, voltar à normalidade. Aí é tempo. Né? E aí eu acho o seguinte, enquanto for necessário, enquanto não vislumbrar essa realidade, use a integração com as Forças Armadas,
use as forças auxiliares e crie mecanismos que dê continuidade a essa política. Sem olvidar de que o objetivo não é necessariamente combater o crime, mas impedir que o crime volte a acontecer. Aí só políticas públicas. Bom, quando a gente coloca a Força Nacional, por exemplo, e aí eu acho que nós podemos utilizar de fato esse termo, pelo menos até então sugerido aqui pelo doutor Nísio, que não é bem o termo ideal, mas a intervenção da Força Nacional, aí existe, constitucionalmente também tem que ter um prazo, né? Não é aquela coisa, ó, vai e fica até resolver, não, existe um prazo, né? Por lei. Nesses casos, por exemplo, nessa intervenção ou nessa atuação no Rio de Janeiro, também foi estipulado já prazo ou não? Salvo engano, vai até outubro. Né? Então, foi um pedido feito, até outubro. Agora aquilo. Como a gente está, talvez seja chovendo molhado já depois de tudo que já foi colocado, mas essa é uma primeira etapa. Em uma comunidade onde o Estado estava ausente, a segurança pública estava ausente, agora veio a segurança pública, a área foi ocupada, o território foi ocupado. Então, agora falta complementação. Né? Todo o trabalho que tem que ser desenvolvido. E, por outro lado, também a gente tem uma coisa meio complicada. A polícia é algo meio complicado. Eu me recordo que em Brasília, alguns anos atrás, em determinada comunidade, determinada área do plano piloto, a prefeitura da quadra foi pedir ao comandante-geral da PM que fosse colocado policiamento, que estava com problema de drogas, estava com problemas, furto de carro e tal. Foi lá e reforçou esse policiamento. Um mês depois, ou 2 semanas depois, voltou, aquelas mesmas pessoas falaram, olha, tem como tirar o policiamento? Porque começou a prender o filho do morador daquele local, porque ele também usava droga. Então, a polícia é algo que acaba incomodando na hora que se começa a agir de forma correta. E esse tipo de comportamento do cidadão também tem que ser alterado. Na hora que a gente fala que é outra etapa que vai vir do policiamento, que é a questão do policiamento comunitário, que é o policiamento em qual a sociedade tem responsabilidade por manter aquela área segura. Não é só a polícia, não é só chamar, vem a polícia para cá. A própria sociedade, os moradores, todo mundo tem que ter um comprometimento com o local e com a segurança de todos ali. Segurança não é só chamar a polícia. Ou todo mundo trabalha para isso, ou então nada vai dar certo. É verdade. Mas como você perguntou no campo específico, é que a gente volta políticas públicas. Qual a forma de efetivamente intervenção estatal que vai impedir isso? Aí, o relacionamento, a polícia comunitária, relacionar com o vizinho, né? A iluminação, né? O policial à vista. Então, tem várias políticas específicas que vão ter que ser adotadas. A política do gênero ela não vai alcançar as especificidades. E o delito é especificidade. O delito não é generalidade. E aí a especificidade é que você vai combater onde é que vou localizar o ponto que o fluxo do comércio, né? onde é que tem que pode ter o roubo, aquela praça iluminada, por que cidades tão distantes, política de ocupação urbana, adensamento da população, para facilitar a segurança. Então, são várias vertentes que hão de ser colocadas e apreciadas. Né? Mas, no limite do que você pergunta, não há intervenção. Isso não é intervenção. Pode ficar lá 10 anos, mas não tem intervenção. Se a necessidade, o que determina a permanência é a necessidade. O meu temor de uma permanência longa é de que, ante a presença da Polícia Militar, o Estado se ausente. Porque é igual guerra, como o ministro colocou. O que uma guerra de ocupação faz? O Exército vem, ocupa e toma. E depois o Exército sai. E vem o Estado, com as políticas públicas. Agora, eu não posso, pretextando a segurança visual, ou a sensação de segurança, eternizar a ocupação, e aí eu justifico a minha omissão. O Brasil tem muito disso. Nem isso vai ser eternizado. O Brasil tem muito disso. Aí, outubro, novembro, aí... Não. Tem que ser paralelo. Eu fico até outubro, mas até outubro vocês têm que definir políticas tais. Isso eu não vi ainda. Os senhores têm, assim, conhecimento de algum tipo de atuação, de parcerias em outros países que funcionaram e que o Brasil poderia pegar como modelo? Em alguma outra ação nesse sentido? Talvez a fronteira do México? Não é o caso, né? Não.
Cemitério do México. É um problema à parte, né? O México é uma situação muito à parte, com o risco de vida bem elevado. Porque nós tivemos, por exemplo, se formos tratar aqui, nós tivemos, por exemplo, a guerra, onde os Estados Unidos também fez uma intervenção e... O México tem mil polícias. Mas se for pegar, por exemplo, a guerra, quando os Estados Unidos vêm, logo depois do Plano Marshall, em que você tem, por exemplo, o Japão, tá colocando isso, você tem a Segunda Guerra Mundial, você tem aquela destruição generalizada do parque industrial e depois vem um plano injetando dinheiro para a reconstrução econômica. Então você tem exatamente o que a gente está falando. Primeiro você ocupa, depois você faz a área se desenvolver. Nós temos uns exemplos de a Colômbia. Né? A Colômbia. Né? Bogotá era uma seara de violências, né? E houve políticas de seguranças que efetivamente conseguiram dizimar ou diminuir muito a criminalidade e a própria violência urbana. Não é? Você instalou a polícia comunitária, você tem o vizinho policial. Né? Ou seja, cada um cuidando de cada qual. E o interessante, com fornecimento de aparelhos tecnológicos que facilita a comunicabilidade com os órgãos de segurança. Mas aí não era um agente público necessariamente, é um agente comunitário. A comunidade tem que ser integrada. Há exemplos, sim. Né? Há exemplos. Agora, o problema é de que o Brasil é essa imensidão. Não é? Mas como a política de segurança, ela opera na especificidade, e nós gostamos muito de operar na generalidade, falando políticas públicas para isso, mas sempre com metas grandiosas, né? É no específico. É lá na comunidade, criar a polícia comunitária, criar o vizinho solidário, né? E aí você envolve quem? Aí o Ulisses está certo. Aí não é o Estado sou eu. É o que cada cidadão vai fazer, o agente comunitário, o cara da associação, você envolve com a participação da polícia. Aí a imediatidade da resposta, a resposta tem que ser imediata. Liguei, você liga, 3 anos depois, 3 horas depois, 4 horas depois, 5 horas depois, o Estado chega. Você não vai querer uma instantaneidade na ação do Estado, mas aproximá-lo, mas como você vai fazer isso? Interação com a comunidade. Sem isso não funciona. Aí você vai dizer, mas como vai fazer isso? A comunidade tinha que eleger representantes que fizesse isso. O sistema político não apresenta. Voto distrital, as comunidades criariam essa região. Essas interações. Tem soluções, sim, mas é o que o Nísio coloca. Mais uma vez, é estrutura, né? Esses mecanismos específicos, porque eu não sei se as políticas públicas abrangem, mas isso é papel do ente, é o papel do município, é o papel do Estado, aquele que está mais próximo da população. Aí você vai ter que definir. Mas é possível, sim, tem exemplos no mundo. Bem, quero aqui mais uma vez agradecê-los pela presença. Obrigado por estar aqui no nosso programa Fórum, discutindo um assunto tão delicado que é justamente segurança pública. Vamos torcer, né, para que tenha efeitos práticos positivos. E você também pode sugerir um tema a ser debatido aqui com a gente no programa Fórum. Para isso é fácil, basta enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico fórum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.